Meus amados, minhas amadas, hoje eu vou falar de Jung, o psicoterapeuta que abria a cabeça das pessoas. Mas ele abria a cabeça das pessoas como? Ele utilizava faca, ele utilizava serra elétrica, ou será que ele utilizava um facão para abrir a cabeça das pessoas? Pois nada disso. Na verdade, ele abria a cabeça das pessoas com livros, com palestras, com seminários, não é? Isso no início do século XX, 1916 e nas décadas posteriores. Jung, ele defendia que a nossa cabeça, a nossa cabecinha, é, ela é dividida em partes e ela está em guerra, né? A mente humana, a mente dos seres humanos está em guerra. Então, ele afirmava que o lado inconsciente, o lado número um, e o consciente, o lado número dois, se digladiavam, estavam normalmente em conflito. E então, mas que o inconsciente é o aspecto, é a parte da nossa mente que traz a criatividade, que traz a poesia, a linguagem e a liberdade. Ao passo que o nosso consciente, não é, ele guarda as regras sociais, a moralidade, e o inconsciente é uma gaveta, né? Uma gaveta que tem as suas baratinhas, né, os seus bichinhos também, que acumulam também as negatividades, as tensões do dia a dia. O consciente também. Ora, mas se eles estão em guerra, não é? Essa dupla está em guerra, tanto o inconsciente, né, joga a sua liberdade, o seu fluxo, a sua força, o seu vulcão, as suas larvas vulcânicas para o consciente, quanto esse consciente, não é, lança os traumas, as dores da afetividade, as dores das tensões no trabalho, do mercado de trabalho, do dia a dia, também com a família, os recalques, jogam também tudo para o inconsciente. Então é uma guerra. Daí Jung, não é, esse brilhante psicoterapeuta, ele afirmava que muitas das sociedades religiosas elas solucionam esse problema através do que ele chamava de mana, o equilíbrio, né? E do assentamento, da iniciação. Então, Jung, ele era um estudioso, Carl Gustav Jung, ele era um grande estudioso de literatura, de filosofia, não é? E ele dizia exatamente isso, que as sociedades religiosas, aí ele cita a maçonaria, tanto as sociedades religiosas quanto secretas, a maçonaria, a Rosa Cruz, o cristianismo, né, basicamente ele cita da Idade Média, mas também o cristianismo, assim como as civilizações indígenas e africanas, que ele chama de indígenas. Então, que essas civilizações, esses exemplos, essas sociedades secretas, têm ainda técnicas para equilibrar, né? Trazendo humana, esse ponto central, o meio termo, o equilíbrio. Falando aqui um pouco da minha praia, não é? Das religiões afro-brasileiras, as religiões brasileiras, afro-brasileiras, de fato, têm tais técnicas, não é? No meu caso do candomblé, não é? Eu sou o babalorixá Ivan Messias. No meu caso do candomblé, nós temos a técnica, né, do bori, do assentamento. O bori, não é, junto com o assentamento, é, é uma técnica de calma, né, de banhar a cabeça com folhas que acalmam, folhas que dão equilíbrio, que dão esse mana, segundo Jung. Então, o assentamento o ibá, é a panelinha de louça
ou de cerâmica, não é? De barro, onde nós colocamos ao lado flores, frutos, muitos frutos, pera, maçã, uva, não é? Então, o assentamento é exatamente isso. Além disso, nós banhamos o otá, a pedra. Assim, os ensinamentos sobre assentamento, eles estão num outro vídeo, não é, chamado, aqui no YouTube, mas também no Instagram, no Twitter, não é? Tem um vídeo chamado Assentamento e um outro chamado Borê. E o Borê é exatamente isso, essa técnica utilizada pelas religiões afro-brasileiras, não é? As religiões de descendência africana nas Américas, em Cuba, não é? No Caribe, na África, no Brasil, tem essa técnica de equilibrar, de trazer a saúde, a paz, não é? Essa mana, esse equilíbrio, o meio termo. E esse equilíbrio é o que traz para as pessoas a prosperidade, as soluções para muitos dos problemas familiares, problemas com vícios de um modo geral. É isso. Eu quero aconselhar, não é, dizer que é necessário ler filosofia, ler psicologia, ler economia, ler sobre política, literatura, sociologia, etc. Porque a leitura é o que também traz esse equilíbrio, muitas vezes, né, em alguns casos. Então é isso, voltando a Jung, ele dizia isso, que esse inconsciente, ele é peculiar, ele está em toda a humanidade, todos os seres humanos, independente da região, da raça, da cor e da época. É o que ele chama do animus, da anima, não é? A alma, entre aspas, já não no sentido cristão. Então, esse brilhante médico, não é? Terapeuta, ele deu uma grandíssima contribuição para toda a humanidade, está bem? Eu quero agradecer muito aos espectadores, aos internautas, agradecer pelo carinho, agradecer pela atenção, né? O carinho e a atenção. Oloruma do pé, muito axé.